Tem duas crianças aqui, Caio. Você sente que a gente está começando agora na fé e tal, e está precisando de umas dicas. Ok? Sim. É um garoto de 14 anos. Ele fala assim: bom dia, Caio. Bom Graça dia, e paz. meu filho. Nesse ano, comecei a falar de Cristo para meus amigos. E eles o aceitaram como único Senhor e Salvador. Que gracinha. Bonitinho. Que gracinha. Mas, Caio, eles não se batizaram. E eu não os batizei. Eu tenho 14 anos. E o período escolar já se passou. E eu tenho medo que Jesus volte e não os salve. Não os salve porque eles não são batizados. Caio, será que só deles aceitarem o Senhor, eles já são salvos? Claro, meu filho. Claro, o batismo não salva ninguém, é só um pouco de água. Água. Você acha que Deus vai determinar que a existência de um ser humano tome um rumo ou outro por causa de um sacerdote jogando água na cabeça ou mergulhando esse indivíduo numa bacia, ou numa banheira, ou numa piscina, ou no mar, ou num rio? Claro que não. Você não acha que o significado da vida humana é infinitamente maior do que banhos, do que água, do que qualquer elemento? Aquela água é só símbolo. Ela não realiza nada. O único batismo que nos batiza é aquele que ninguém vê e que homem nenhum opera, homem nenhum realiza. É o Espírito Santo que faz no coração, na hora que a pessoa crê. Quando um amigo seu chegou para você e depois de você compartilhar a palavra e disse: eu creio em Jesus, ninguém diz eu creio no Senhor Jesus com sinceridade se não for pelo Espírito Santo. Como Paulo diz que foi o Espírito Santo que nos batizou a todos nós, a mim, a você e a todos nós, num só corpo, no corpo de Cristo. Isso não é feito com água, nem com rito. Isso acontece de maneira invisível. É um enxerto místico. Quando a pessoa diz eu quero e eu creio, ela já está dentro. De modo que você leia mais a palavra e observe que, por exemplo, Jesus não batizava ninguém, só os seus discípulos. Jesus não batizava ninguém. Você acha que se para Jesus o batismo com água fosse essencial, ele mesmo não teria batizado? Você nunca vê Jesus transferindo nada que só Deus faz na vida humana para nenhuma outra pessoa ao lado dele fazer. Você viu no Evangelho? Algum momento em que Jesus tenha dito: não, Pedro, ora ali por aquela mulher para ela ficar curada? Esse tempo viria depois que Jesus já não estivesse aqui. Mas durante aqueles 3 anos e meio, ele não transferiu para ninguém a relação direta de Deus com o homem. Não triangulou com ninguém. Ele estava, ele fazia. Ele estava, ele fazia. Ele só não fazia quando ele não estava, quando ele enviava para irem preparar alguma coisa. Mas ele estando, ele fazia. E não transferia para ninguém. Ora, se é assim com tudo, se é assim com curas, libertações espirituais, se é assim com aconselhamento, com atendimento, com visitas, com conversas, com acolhimento, ele não transferiu para ninguém nenhuma resposta. Ele não pediu para nenhum discípulo dele dizer na presença dele o que tinham a falar para alguém. E ele disse. Você acha que alguém que tratou tudo assim em relação ao batismo, fosse o batismo algo essencial como uma resposta divina, ele mesmo não tivesse batizado? Interessante que o próprio Paulo, confirmando a não essencialidade espiritual do batismo como rito, e sim apenas a essencialidade espiritual do batismo como acontecimento existencial do Espírito Santo no nosso coração, se diz, Paulo escrevendo aos Coríntios diz: eu também não me lembro de ter batizado aí entre vós, senão uns poucos.
senão uns poucos. Porque ele mesmo não se entregava a essa obstinação. Um cara que passava a vida inteira pregando o evangelho em todos os lugares, não se entregava obstinadamente à tarefa de batizar. Porque a distinção está clara no Novo Testamento entre o que é o batismo de Deus em nós, com água ou sem água, e o que é o testemunho dessa convicção no coração que um ser humano realiza quando, tendo a oportunidade da fé e participando de uma comunhão de irmãos, se batiza confessando com a boca para os outros e para ele mesmo o que no coração dele já é realidade, muito antes dele chegar ali. É para isso que serve o batismo humano, público. Ele tem uma natureza espiritual, mas muito mais psicológica e social, do nosso vínculo de identificação, de um dizer aquele ali também é, e de ele dizer eu carrego esse pertencimento, eu carrego esse compromisso. Mas não é porque sem isto ele não estivesse batizado. Assim como aquele homem ao lado de Jesus na cruz, foi batizado com que água? E será que ele morreu não batizado? Claro que ele morreu mais batizado do que todo mundo. Batizado com Cristo, em Cristo na cruz, sem água nenhuma. Então, meu filho querido, eu espero que você tenha entendido, tá bom? Um livro bom para você ler, compreender isso tudo e outras coisas, você encontra no meu site, se chama Espírito Santo, o Deus que vive em nós. Por favor, pegue esse livro lá. Ele tem para vender e tem para download, se eu não estou enganado, download gratuito. Lá no caifab.net, onde está escrito download, você preenche lá as informações e baixa de graça. Tá bom? Mas leia esse livro, aproveite as férias e leia o livro e faça a reunião com seus amigos em casa. Convide-os para verem vídeos, coisas aqui do Papo de Graça. Vão se reunindo juntos, não fique preocupado com nada. E quando um deles disser que quer ser batizado, batize-os. Aí eu sei que tudo que é pastor está de... Até os carecas estão de cabelo em pé agora. Batize-os. Batize-os. Em nome de Jesus. Se algum amigo seu, não importando a idade dele, e nem o fato de você só ter 14 anos de idade, disser: fulano, eu creio em Jesus e eu quero ser batizado, batize-o, meu filho. Porque definitivamente o Evangelho não é religião, não é casta, não tem nenhum cardinalato e nenhuma classe com nenhuma oficialidade para realizar atos e ritos. Isso é coisa da religião, é coisa dos sacerdócios da religião e do paganismo estruturalizante e piramidal das religiões. No Evangelho, todo aquele que crê pode repetir com o outro aquilo que com ele aconteceu. É assim que é no Evangelho segundo Jesus. E não seja precipitado com o que eu estou dizendo. Mas se algum amigo, honesto e sinceramente, quebrantado e comovidamente disser: eu creio, gostaria de ser batizado, não hesite em batizá-lo. Mesmo. Deus te usou para levar a palavra e eles creram. Por que você estaria impedido de batizar se você não está impedido de pregar? E de empregando ver as pessoas crerem. A religião é que não permite que esse ciclo seja fechado. O sujeito pode até pregar, mas o outro tem que batizar, porque o outro é o superior sobre ele, que tem que chegar e dizer: leva aqui, traz aqui em casa, porque esse que tu ganhaste, quem manda nele sou eu. É para isso que funciona essa hierarquia. Isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Nada. Vem e vê TV. O canal é você.